Olá, sejam bem-vindos ao Iluministas, o videocast que debate o setor energético com clareza. Esse é um espaço que coloca luz aos temas complexos, sempre com os maiores especialistas do país. O Iluministas é uma iniciativa do Instituto Pensar Energia. Eu sou Felipe Reis e nesta terceira temporada vamos discutir um tema fundamental: gás natural, arquitetura estratégica para o Brasil. Para isso, trouxemos dois especialistas para o debate. Gostaria de dar as boas-vindas a Marcelo Lopes, engenheiro eletricista, diretor de comercialização, marketing e novos negócios da Eneva. E Luiz Maurer, engenheiro eletricista, consultor independente em estratégia energética. Para enriquecer a discussão, estão conosco também Lívia Amorim, sócio da área de energia do Verano Advogados, e Marcelo Guaranis, sócio do Demarest Advogados. Sejam todos bem-vindos. Neste episódio vamos tratar sobre a relação entre o gás natural, a produção de energia e a segurança elétrica. Sobre esse tema, coloco para todos à mesa a primeira pergunta e também uma primeira contextualização. Pensei em trazer uma questão mais regulatória, mais de mercado, pensando na governança do setor energético, mas é impossível a gente não olhar para o passado, reconhecer que o gás natural trouxe confiabilidade e suprimento no momento mais crítico do setor elétrico brasileiro, ali no período pós-apagão. Hoje, o setor elétrico, o nosso setor energético, continua em um cenário de incerteza, precisando novamente do gás natural como fonte de suprimento e de segurança energética. E o que o setor energético, o setor elétrico, pode trazer para o gás natural, do seu ponto de vista de contribuir nesse processo de abertura, de dinâmica, competitividade e também de inovação? E, para isso, gostaria de trazer a opinião do Marcelo Lopes a respeito desse tema. Obrigado, Felipe, pelo convite. Feliz de estar aqui participando desse videocast com todos vocês. O papel do gás natural dentro do setor elétrico, como você bem já comentou, foi um papel super relevante, para a confiabilidade, do suprimento naqueles momentos onde o sistema passou por um momento de hidrologia muito desfavorável, E dali do início dos anos 2000, década ali de 2010, a gente sempre teve esse papel relevante, do gás, as térmicas a gás, como o seguro hidrológico do sistema, E assim foi o desenvolvimento, do parque de geração que a gente vê hoje aqui, que já ajudou bastante, não só naquele período pós-racionamento lá de 2001, mas evitando outros momentos, que pudessem chegar a uma situação idêntica, como ali naquele período crítico ali de 13, 14, 15, se o país não contasse com um montante de termoelétricas a gás que tinha naquele momento, a gente fatalmente passaria por uma outra situação crítica de desabastecimento, Com o advento do aumento das renováveis, esse papel no setor elétrico muda um pouco, A gente vinha, até não muito tempo atrás, contratando energia, para o sistema. Até o final da década passada, a gente contratava sempre energia. E com o avanço das fontes renováveis intermitentes, e o grande crescimento, tanto de eólica quanto de solar, a gente muda esse paradigma. E hoje, assim, as termoelétricas a gás, elas continuam sendo importantes por serem fontes despacháveis, É o combustível que você pode contar com ele, não faça chuva, não faça sol ou não faça vento, Porém, numa dinâmica diferente. Se antes você podia precisar de termoelétricas por grandes períodos, para atender a demanda de energia, fazendo esse papel de seguro hidrológico, agora a termoelétrica ela traz um requisito adicional de flexibilidade, para poder enfrentar as grandes variações que a intermitência das fontes renováveis trazem, O Brasil é um país que foi abençoado por muito recurso natural. A gente tem uma matriz elétrica extremamente limpa, Quase 90% da nossa matriz vem de fontes renováveis, majoritariamente hídrica e, mais recentemente, eólica e ainda mais o solar. Então, isso é muito favorável para o país. Agora você precisa de segurança. E o gás, eu acho que ele tem esse papel. Antes era um seguro contra a falta de chuva, agora é um seguro contra qualquer tipo de variação
climatológicas, seja a falta de chuva, que continua, obviamente, impactando a capacidade das hídricas entregarem tanto energia quanto potência, quanto também os momentos de intermitência, seja da fonte solar, seja da fonte eólica. Acho que o papel do gás natural na matriz energética, inclusive recentemente, né, na crise hídrica que tivemos em 2021, né, que o gás natural realmente foi um backup muito importante, né, no suprimento de energia do país. Eu acho que até um momento que a gente pôde também verificar essa integração entre gás, energia e regulação. O setor de gás está se abrindo, está passando por uma reformulação regulatória. Eu acho que, nesse sentido, essa integração ela tem que ser além sistêmica e também regulatória, né? E experiência, talvez, do professor Luiz Mauro, talvez pode nos ajudar a interpretar como que o gás natural pode também se conectar com as ações que estão feitas no planejamento energético do país, especialmente também no âmbito do sistema elétrico nacional. Então, vou passar a palavra para o senhor, Luiz Mauro. Não estamos lhe ouvindo, professor. Então, enquanto a gente vai tentando ouvir o professor, falando de regulação, passar a palavra para a Lívia, que eu sei que ela tem algumas provocações interessantes, especialmente do seu ponto de vista dessa necessidade de... Ela já até compartilhou aqui no Iluministas uma apreensão que ela tem na medida que ela vê o aumento, né, do gás natural ali entre os insumos, né, da matriz elétrica do país, uma vez que isso pode trazer flexibilidade ou algum tipo, né, de situação ali no sentido de suprimento também da oferta de gás. Então, acho que se puder também trazer esse ponto, Lívia, acho que é importante para a gente começar a falar dessa integração, gás e energia. Me jogou aqui um pouco no improviso, né? Acho que não... Se soa dessa forma, não é uma preocupação. Acho que a gente estava conversando ali mais no contexto aí do outro Marcelo, colocando como o setor elétrico compra um gás muito flexível e cada vez mais flexível, né? E aí eu acho que como botar preço nessa flexibilidade é sempre o que a gente fica sempre às voltas com ele. E aí eu achei muito bom o panorama que o Marcelo Lopes aqui trouxe ao longo do tempo, porque aí me lembrou até 2014 ali, que era um momento que hoje a gente está em um outro cenário, já não é tão longe, mas já é outro cenário, em que, inclusive, as termoelétricas que vieram por integração energética, que tiveram todos esses traumas associados, mas você teve a Petrobras importando GNL via Argentina, trazendo para cá, caríssimo, eu lembro na época da homologação do CVU de Uruguaiana, a discussão que foi, mas assim, ou seja, o quão caro era ter aquela infraestrutura necessária, né? E hoje a gente está num outro cenário. Acho que a gente, claro que Uruguaiana e Lateral Cuiabá ainda teria um cenário de suprimento dedicado específico, mas acho que tentando olhar para o cenário hoje, me parece assim que ainda o ponto de convergência que a gente ainda não se resolveu com ele é como é que a gente precifica essa flexibilidade. Eu acho que é um problema que está no setor elétrico hoje cada dia mais presente também, né? Porque toda essa discussão de curtailment, tudo isso é um problema de gestão de flexibilidade. E, assim, o cenário que a gente está hoje, que é diferente do que se discutia antes, sobra muito em uns horários. E eu tenho recursos já contratados, seja pela dinâmica técnica dele ou pelo perfil comercial que precisava de algum nível de inflexibilidade, que é o nível do gás, que não vai conseguir. Vou ter que pegar algo que eu já estou pagando e vou ter que dizer assim, não consigo. Por exemplo, vou ter que... estou pagando, mas não vou poder usar. E aí você vai entrar em outras discussões em relação ao gás, né? Mas eu acho que assim, a convergência ela é necessária. Acho que isso inclusive, a gente estava tendo algumas discussões ali sobre data center, né? Exatamente. E toda a questão da confiabilidade. A confiabilidade ela é uma confiabilidade bilateral, onde eu contrato o backup e o sistema contrata mais esse backup. E esse backup tem que vir como, né? E aí o gás sempre surge nesse contexto. Hoje saiu a MP do Redata, ainda não consegui analisar, mas permitindo também o gás, né? Eu acho que, enfim, que a gente precisa de confiabilidade, acho que está claro. Eu acho que o dilema sempre é como contratar e como pagar por isso, né? Então, acho que... Se você me permite, Felipe, pegando esse gancho que a Lívia comentou, assim, bem interessante, o sistema ele teve uma mudança, né, em sua forma de operar, né? Teve uma mudança de paradigma com um acréscimo muito grande das fontes intermitentes, né? Em especial a solar. E aí, cada vez, se sempre foi, em tese, muito importante a gente ter um sinal
adequado de preço, agora é na prática, né? Porque uma série de compromissos assumidos num outro paradigma, hoje parecem não fazer sentido, mas foram assumidos, né? E outra causa pétrea que mantém o país numa condição adequada de investimento é cumprir com seus contratos, cumprir com seus compromissos. Agora, assim, dito isso, é importante, sim, todos os atores sentarem à mesa para buscar soluções. Existem contratos que podem ser renegociados, não rasgados, hipótese alguma. Mas você pode buscar maneiras, né, inclusive contratos com geradores termoelétricos, você pode buscar maneiras de... Olha, existe uma maneira de você sair de um contrato que tinha um grau de inflexibilidade que para o sistema, naquele momento, fazia sentido e hoje não faz, tendo um ajuste comercial naquelas cláusulas? Se sim, por que não fazer? Né? Se isso for bom para o consumidor final e atender, né, respeitar, né, os interesses dos agentes envolvidos, por que não fazer? Então, os contratos de gás, eles têm muito essa visão de vir com cláusulas de inflexibilidade, que era justamente para a gente poder conseguir garantir a monetização de uma infraestrutura, né? Um contrato onde você paga por uso, sem ter uma expectativa desse uso, ele se torna muito caro. Mas, às vezes, é melhor você pagar muito caro quando precisar do que você ter uma despesa fixa que vai gerar um desperdício adicional. Então, eu acho que esse debate é extremamente salutar e necessário. E esse debate, dentro do contexto de integração, de avaliar o cenário que estamos hoje, por exemplo, no setor elétrico, foi dado todo esse contexto aqui que o Marcelo fez histórico, é um setor que era centralizado, se tornou fragmentário, essa fragmentação agora requer coordenação. Essa coordenação, inclusive, para fins de garantia de suprimento que o gás natural oferece. O gás natural, por sua vez, está também no cenário de transição, onde que ele era verticalizado e agora ele está buscando, trazendo, convocando, convidando, tentando atrair novos atores e fragmentar um pouco. E essa necessidade de integração, eu vou passar a palavra para o Mauro, ela, ao meu ver, ela tem que reconhecer um atributo que é o atributo da confiabilidade. E quem paga pela confiabilidade, como que ela vai ser remunerada, quem a gera, se eventualmente também tem que arcar com essa necessidade, né, desse adicional, né, de suprimento, isso é um desenho de política energética, né, Mauro? Então, se você puder trazer um pouquinho a sua visão sobre como que o gás natural, tanto nos debates da indústria, né, energointensivas, né, como é o caso do data center, mas também, do seu ponto de vista até mesmo de suprimento de potência, como, né, a EPE já sinalizou, né, no plano decenal energético, e o Ministério de Minas e Energia também está fazendo um leilão agora recentemente, né, previsto para 2026. A gente continua sem ouvir o Mauro. Então, enquanto o Mauro tenta se conectar com a gente... Não conseguiu. Não. Acho que esse é um sinal importante da integração, né? A gente está te vendo, mas a gente não está conseguindo te ouvir, né? Talvez é essa necessidade de comunicação que o setor de gás pode ter com o setor de gás natural. Eu até queria ouvir o engraçado Guarani. porque a gente estava ouvindo ele logo antes. É porque é isso, né? Talvez, Guarani, voltando aqui para o nosso tema, né? Talvez o setor elétrico esteja vendo, né? O setor de gás natural esteja se comunicando, né? Esse distanciamento... Precisa melhorar a integração. Precisa melhorar. E como que faz isso, do ponto de vista de política pública? Eu acho que, até tinha comentado já em outro episódio, Marcelo, a gente tem o Ministério de Minas e Energia hoje, né? E tem, assim, historicamente, tem uma área de gás, uma área de energia elétrica, e é interessante como... Muitas vezes as políticas são feitas de forma dissociadas, né? E não se pensa em energia de uma forma integrada, né? Eu fiquei muito tempo no governo, participei muitas vezes de reuniões do CNPE, e eu acho que só de fora eu tenho visto a dificuldade de integração e como isso impacta, né? Algumas empresas têm experiência, porque têm a experiência nas duas, outras não, vivem em mundos isolados, e é interessante ver como que nem elas às vezes têm essa noção, né? Então, trabalhar nessa governança, fazer com que as coisas pensem de forma mais integrada, isso é muito importante. A gente feito um trabalho grande com gás natural, conversado com vários atores, e uma das demandas que eles têm é de ter um órgão de coordenação de gás, um órgão de operação. Mas a gente já tem um de energia, né? Se chama ONS. Funciona razoavelmente bem. Será que não é o caso da gente pensar em melhorar essa governança e bota uma ONS de gás ou integrada, né? Não precisa fazer outra.
talvez um órgão que pense de uma forma integrada, energia. Você colocou bem a evolução que a gente tem tido da nossa matriz energética, né? Nós evoluímos muito no hidrelétrico, né? Bênção, que é um país que tem essa possibilidade de construção histórica, né? De fazer grandes usinas, de poder contar com esse bem. Em determinados momentos de falta de confiabilidade, a gente precisou entender a importância da termoelétrica, né? E esses momentos se repetiram, né? A gente teve de novo em 21, 22, né? Uma crise... 2001, 13, 14, 15, 21 de 21 novo. de novo. 21 eu estava lá na comissão do racionamento, ali coisas animadas para se discutir e coisas que a gente já percebeu que não vai acontecer de novo, né? A gente tem certeza que vai ter outros momentos. Não sabemos quando será, mas que acontecerá. Então, essa integração é muito importante, né? A gente ter essa contingência já pronta, você ter térmicas prontas para despacho, senão a gente paga muito caro. E aí tem uma outra evolução tecnológica que é justamente essas renováveis todas que evoluíram por motivos tecnológicos, né? Painel ficou mais fácil, mais barato, eólica se desenvolveu, e por outros motivos políticas públicas, né? Que induziram, talvez de uma forma inicialmente benéfica, mas como tudo no Brasil, políticas públicas costumam não ser avaliadas de tempos em tempos, elas vão ficando. E aí a gente fica com hoje uma situação em que a gente continua tendo um incentivo grande para algo que talvez não precise mais de incentivo, né? Acho que a chave disso é você integrar melhor esse pensamento. A gente tem um órgão para isso, que é o Ministério, ele tem que funcionar, ao meu ver, de uma forma mais integrada. Essas duas construções lógicas. A gente tem visto isso no leilão de reserva de capacidade, né? Ali se junta a necessidade de integração. Mas o que mais poderia ser feito para melhorar essa integração, no seu ver? A gente tem alguma outra coisa que poderia ser feita para melhorar a integração de gás, energia elétrica? É tudo energia, né? Como é que eu faço o país pensar melhor nisso? Principalmente num cenário de evolução, né, tecnológica, como temos tido, para que a gente tente resolver esses problemas, né? Não repitam esses problemas no futuro. A provocação é interessante, Xará. A conversa da integração entre os setores ela é antiga. Os movimentos, ao meu ver, não tão eficazes, né? Porque a conversa já tem muito tempo e ela continua atualizada, né? Ou seja, ela não foi ultrapassada. Ela se repete. A conversa se repete. De tempos em tempos ela se repete. A gente tem uma agência de eletricidade, uma agência de petróleo e gás. O operador, o desenho do setor elétrico foi concebido de uma forma, o desenho do setor de gás foi concebido de uma outra forma. Então, assim, nos momentos críticos de decisão para você buscar mais integração, a gente não tomou a decisão de dar um passo para ficar mais próximo do anterior, né? Então, assim, algumas medidas acho que mereciam sim ser refletidas, né? A gente, o mercado de gás, quando teve a discussão da abertura, né? Primeiro o gás para crescer, depois o novo mercado de gás. O novo mercado. Para empregar, depois para... Gás para várias coisas. A primeira iniciativa e depois a segunda, que acabou culminando com a nova lei do gás de 2021, a gente ainda tinha uma série de questões em tese, né? Porque o mercado continuava, naquele momento, concentrado na mão de um único agente incumbente, que é a Petrobras. A partir de 2021, com a entrada de novos comercializadores, a real abertura do mercado livre, que eu acho que vem mais do ano passado, né, 2024 para cá, aí você começa a ter, de fato, né, vários agentes operando nesse mercado. Hoje você tem aí dezenas de comercializadores, algumas dezenas de grandes consumidores no mercado livre, dezenas de produtores participando, né, desse processo. A Petrobras saiu de 100% do mercado para, sei lá, 70%, em grandes números, deve estar por aí. Ainda é um nível de concentração alto, mas já tem um contingente de novos agentes razoável, e aí você começa a ver as dicotomias, né? Assim, o papel da operação, da integração dessa malha de gasodutos, de quem é? Da ANP, mas quando a gente vai conversar com a ANP, a gente vê assim, a dificuldade
de fazer a regulação, né? De avançar na regulação. Quando a gente conversa com as transportadoras, cada qual está olhando muito ali a sua zona de interesse, né? Sua zona geográfica ali que toma conta. Ninguém está muito gastando tempo com como que a gente olha o todo. O papel, sim, é do Ministério, né, de estar fazendo essa visão mais ampla, mas o próprio Ministério, você tem as secretarias bem compartimentadas, né? Você tem a Secretaria de Energia Elétrica muito focada nos problemas, e não são poucos, né? Você vai lá conversar com a turma de energia elétrica, assim, hoje talvez o problema 01 é o curtailment, né? Renovação das distribuidoras, etc e tal. Aí você vai para o petróleo e gás, né? A turma está preocupada, fala, olha, como é que eu aumento a oferta? Como é que eu garanto acesso à infraestrutura? Assim, são pautas que lá na frente deveriam se juntar. Sim, mas a minha provocação é quando que a gente ter a intencionalidade de garantir que isso está junto de origem, né? Então, acho que discussões como essa, faz sentido um ente para poder organizar ou coordenar a operação do sistema de gasodutos, como temos no sistema elétrico? Sim, na minha visão, faz sentido. É melhor, é pior? Sempre vai ter vantagem, vai ter desvantagem, mas que faz sentido esse debate, eu não tenho dúvida. Poderia ser o ONS, que já opera o setor elétrico? Olha, seria um passo interessante na intencionalidade de você integrar. Isso seria uma ação real de integração. Mas ele não está preparado para isso. Mas já tem tanto desafio, tanta coisa. Eu falei, gente... Já tem um ganho de escopo aí. O setor elétrico lá no passado, ele começou, né, de que maneira? Tinha um incumbente, você tinha as empresas federais, né, e você deu um passo criando, a partir do conhecimento, né, daquelas empresas, que era o sistema Eletrobras, olha... Saiu da costela, né, do sistema Eletrobras o operador, né, que ao longo do tempo foi se desenvolvendo, especializando, e hoje acho que opera um sistema extremamente robusto, resiliente. Né? Se olhar o sistema elétrico no início dos anos 2000 e olhar hoje, né, por conta dos investimentos que foram feitos em aumento de geração e aumento de transmissão, hoje o sistema é extremamente resiliente. Temos problemas? Temos. Passamos por uma disrupção tecnológica. Estamos no meio de uma disrupção tecnológica ainda não resolvida, né, com a entrada dos intermitentes. Mas é uma bela provocação, Marcelo. Eu posso avançar na minha provocação? Pode, eu sei que a Lívia está se coçando. Não, vai. Tinha só uma coisa. Eu já fui muito reticente à criação do operador, né? Porque a gente discutia lá atrás do gás para crescer. Não precisa. Mas aí o Edson, que trabalhava comigo no FGV, nem era nesse contexto, mas ele falava uma coisa assim: por que tem mais vaca do que baleia no mundo? Porque vaca tem dono. E aí, então assim, não, mas precisa estar no job description de alguém, entendeu? Porque se não é problema de ninguém, fica assim essa coisa que não... Adorei essa e vou usar Essa é muito boa. Então... Vou usar na gestão de equipes. porque se ninguém é accountable pelo negócio, a gente vai ficar falando aqui até o momento que paralisa, assim. Então... Assim, o código de rede, em tese, daria conta dessa coordenação que a gente já falou no episódio anterior. Mas não tem, entendeu? O negócio não sai. Tem que ter um dono de integração, secretário de integração de energia. Isso, alguém que... Não, é um negócio assim. VP of... Mas é porque quando você tem um nome, o nome é muito importante da missão do cara, do que ele vai estar trabalhando, né? É para a cabeça do funcionário público. É aquilo que você tem que fazer, você tem que integrar. Então, o seu legado você é um analista de integração de energia. Perfeito. Pronto, aí você vai ser o cara que vai integrar. É isso. Minha provocação era até nesse sentido, né? Porque a gente comentou das agências e também na comparação entre setor elétrico e setor gás, você mesmo colocou, evoluíram de forma diferente, né? As duas têm agências mais ou menos da mesma época, mas com lógicas completamente diferentes, com marcos regulatórios diferentes, e de coisas muito parecidas que você tem que regular. Você tem que regular monopólio natural, você tem que regular indústria de rede, é a mesma coisa. Então, assim, eu brincado até em algumas provocações. Por que a gente não pede... Anel, ajuda o pessoal da ANP aqui, ó. Você já tem essa regra. Que o pessoal está tentando fazer regra de acessos a transporte, regra de acessos a redes. Por que não pode ser a mesma coisa? Por que eu não posso ter a mesma coisa aplicada, né? É óbvio que tem particularidades, mas talvez se a gente trabalha... Eu não quero acabar com o emprego dos diretores de agência, pelo amor de Deus, mas se a gente integrasse, fizesse uma agência só, talvez as coisas
funcionasse, né? Você tem separada porque você escolheu. Assim como o transporte terrestre, você separou de transporte aquaviário. Podia ser junto, né? Podia ter aviação junto, mas teve seu motivo institucional, não necessariamente técnico, né? Outra provocação muito interessante. Você pegar o modelo, por exemplo, americano, você tem uma agência de energia. Você não tem uma agência de eletricidade e uma de petróleo e gás. Aí pensa integrado. Energia. E aí já não tem nem jeito de não pensar integrado. É integrado no nascimento, né? E o gás natural, por ser indústria de rede, ele está mais parecido com a eletricidade do que com o petróleo. A dinâmica do setor de petróleo é diferente. Assim, o Brasil hoje, inclusive, é exportador. A dinâmica é para produzir, acondicionar, mandar para o exterior. A questão do abastecimento, que era lá no passado, né, no cerne lá da questão, lá da década de 80, né, antes do Brasil se tornar um grande produtor, hoje não é um no issue, né? Você tem capacidade de internação de derivado à vontade, você tem capacidade de refino de derivado à vontade. Então, assim, as dinâmicas são muito distintas, né? Eu tive a oportunidade de começar minha carreira pelo setor elétrico, né? Comecei trabalhando no operador, justamente no ano da crise do racionamento de 2001. Com emoção? Não tinha emoção, era engenheiro trainee, ficava ajudando a fazer planilha. Depois eu tive a oportunidade de ir para a Petrobras, que talvez seja uma das primeiras empresas que olhassem gás e energia, muito mais o petróleo e o gás por consequência do petróleo, mas tinha uma área de energia, então conseguia atuar nesses dois mundos. E aí, para quem está olhando os dois lados, você vê de forma muito mais clara as similaridades, né, e as sinergias que teriam. Mas, que você comentou, tem muitas empresas que estão focadas no setor de energia e outras que estão focadas no setor de gás. E aí, assim, não enxergam, obviamente, essas similaridades. Boa, né? Petróleo, acho que talvez esteja mais para mineração, né? E tem um lado, tirar o petróleo, né? Tá mais a lógica da mineração. E o outro é a energia. É o que você faz com isso. Exato. Exatamente. E o outro é mais downstream, né? O que você consegue atender de demandas da sociedade / cliente com aquilo ali. Bom. E nessa perspectiva, né, de indústria de rede, eu acho que a experiência do setor elétrico, e quando a gente fala setor elétrico, uma hora aparece imediatamente, né? Deixa ele falar para ver se... Fala, Mauro, para a gente ver se... Não está falando. Ainda não está falando. Mas isso tudo é antes programado, planejado, exatamente. A ideia é exatamente mostrar a importância dessa integração. E em indústria de rede, a gente tem que integrar exatamente com o código de rede, né? Com a sinalização clara sobre como que é o custo para você acessar a infraestrutura e como que essa infraestrutura ela é remunerada. Isso é muito importante, ao meu ver, sobre a composição dos custos, né, que o gás natural tem para chegar ali na ponta. E o setor elétrico, ele é um setor que está debatendo muito questão tarifária, questão do componente de custo e a necessidade de você trazer eficiência, né, na sua cadeia como um motor de produtividade do país, inclusive. Como que a gente consegue pegar essa experiência do setor elétrico, tanto de análise, né, de revisão de base, né, de regulatório de ativos, um debate regulatório, né, que envolva diferentes agentes, um desenho de mercado em que você consiga separar a infraestrutura física, né, das atividades comerciais, de uma maneira com que eu tenha um sistema integrado, ele consiga, né, comprar e vender molécula conforme a particularidade de cada um dos atores. O que seria o mais importante para a gente fazer agora, né, aproveitando esse debate de data center, leilão de capacidade, né, e toda essa janela de reforma do setor elétrico e toda essa ansiedade do setor de gás de crescer e se desenvolver. Passar a palavra para o Marcelo Cruz, mas eu sei que a Lívia também gosta de falar muito desse assunto. Vamos. Não, é porque você falou Marcelo Cruz. Cruz, Lopes Cruz. Então. Cruz Lopes. Desculpa. Esse não era um apelido de chefe, não. O setor de gás, ele está passando por uma série de desafios, né? Desafios desse processo de mudança, desse processo de abertura, que é super normal. A gente sai de um cenário muito concentrado para um cenário onde se começa um processo de abertura. Então, essa transição ela vem com uma série de challenges que tem que ser encarados aí por todos os agentes de mercados.
O gás ele tem assim, papéis muito importantes para a sociedade como um todo, né? A gente começou falando aqui da questão do papel dentro da segurança elétrica e a integração com o setor elétrico, né? Que é um papel muito importante. Tem um segundo papel que é de trazer competitividade para a indústria local, competitividade e desenvolvimento, né? Se você consegue ter gás mais competitivo, porque gás é energia, né? Então, se a gente consegue ter gás mais competitivo, a gente vai trazer competitividade para a indústria, consequentemente crescimento para o país, aumento de renda. Então, tem um ciclo virtuoso muito importante. E tem um terceiro pilar, né, que o gás pode trazer, que é da transição energética. Se a gente consegue avançar na frente de colocar o gás como uma alternativa ao diesel, por exemplo, no transporte, né? E sem entrar no mérito, por que o país tomou a decisão de calcar todo o seu transporte de cargas muito baseado em caminhões, pelas estradas e com grande consumo de diesel, sem entrar nesse mérito, dado que é isso, se a gente introduz o gás dentro dessa matriz de transporte, a gente consegue também ter no gás esse terceiro papel relevante. Mas para todos eles, a gente precisa de ter gás competitivo, né? Seja para o gás fazer bem esse papel de motor da indústria, seja para que no setor elétrico esse custo da confiabilidade não seja muito alto, não seja proibitivo, e também para poder ser uma alternativa ao diesel, se não ganhar em custo, não vai levar, né? Tem que ganhar em custo, né? Então, a competitividade é o grande ponto. E para o gás ser mais competitivo, eu vejo que a gente tem que atacar duas grandes frentes. A primeira e principal é aumento de oferta. Não tem redução de preço na caneta. Não dá para você baixar um decreto e falar agora o gás vai ser vendido a tanto. Isso não é sustentável. A gente já viu tentativas em outros momentos, em vários outros mercados. Isso não é sustentável. Então a gente tem que focar todos os esforços, né? As empresas que atuam no setor, o poder público, a sociedade, foi como que eu posso ajudar em iniciativas para aumentar a oferta. Então a gente tem assim, grandes projetos estruturantes, Raia, que é da Equinor, CEAP, da Petrobras, com algumas empresas indianas. São projetos estruturantes que, saindo, aumentam bastante a oferta e podem mudar o patamar de competitividade de preço do gás. Além desses projetos estruturantes, o que mais pode ser feito para aumentar a oferta? Sim, a gente olha algumas idiosincrasias. Assim, no Brasil, a gente não autoriza, por exemplo, a exploração de gás de cheio. Aqui do lado, na Argentina, Vaca Muerta mudou a indústria de óleo e gás da Argentina através do cheio. Assim, não sei se aqui tem, se não tem, a gente sabe de áreas que tem potencial, mas será que incentivar a exploração do gás não seria uma iniciativa importante para que a gente aumentasse essa oferta, facilitar o aumento da oferta de gás, por exemplo, reduzindo o government take para o gás, inclusive para o gás novo. Então, esse pilar do aumento da oferta, para mim, é fundamental. Não vai adiantar o aumento da oferta se não tiver desconcentração. Se ficar tudo na mão de um, você não vai ter mais competição. Então, o aumento da oferta vem junto com a iniciativa de desconcentração, que eu acho que é um pouco natural com o próprio aumento da oferta. À medida que novos players vão entrando, essa desconcentração vai acontecendo, mas é um ponto que tem que ser endereçado. E aí, assim, uma vez resolvida a questão do aumento da oferta e desconcentração, a gente tem que ter, dentro das infraestruturas, né, em especial aí, a infraestrutura de transporte de gás, a gente precisa de ter preços que sejam módicos. O que é preço módico? É o preço adequado. Adequado para pagar o investimento que foi feito e adequado para incentivar o crescimento de novas demandas. Sim, hoje a gente tem, por conta do histórico, um preço de infraestrutura ainda muito alto, né? E em especial, se o custo da molécula começar a cair, e a gente espera que caia esse custo da molécula, o peso da infraestrutura pode ficar significativo. Então, é um outro ponto, né? E aí eu vou deixar a Lívia
complementar Você com a joga visão bomba pra dela, mim, você. eu acho que é o outro ponto para a gente conseguir ter um gás competitivo para que ele seja esse motor da indústria, seja a grande base da confiabilidade do setor elétrico e, por que não, uma ferramenta de transição energética importante, né, com a introdução do gás em substituição ao diesel. Não sei se o professor Luiz Maurer também já está conseguindo falar. Alô? Agora Obrigado pelo professor. Mas olha, eu realmente lamento, porque está havendo um problema técnico. Eu peguei muito pouco das discussões de vocês, então corro até o risco de ser repetitivo quando me for formulada alguma pergunta. Mas fico contente que finalmente foi resolvido. E a gente também, Maura. A gente, inclusive, já gostaria de lhe passar a palavra. Sei que a Lívia foi provocada, então, se quiser complementar a palavra, a observação do Marcelo, que fez um diagnóstico do gás para empregado, do mercado de gás, né, do gás para crescer, porque realmente o diagnóstico é muito claro, a importância do gás também, mas é necessário realmente que a regulação faça aquilo que se espere dela, né? eu acho que, até pegando a provocação do que a ANEEL teria a ensinar no processo, acho que o gás não tinha essa tradição de regulação tarifária. É um processo que está acontecendo agora e como ainda não tem uma codificação, porque se tinha uma resolução que está em discussão agora para mudar, que ela era, para mim, ela não toca nos pontos angustiantes. Você não lê e sabe como é que se toma uma decisão ali. Ela fala assim, pode ser assim, pode ser assado, pode ser a média dos dois. Da vida, né? A gente foge quando o negócio aperta muito, a gente já escreve aí. Depois a gente pede diretrizes, exatamente. Diretrizes gerais. E sempre a gente não quer pensar muito numa coisa. A gente, Se a gente definir demais, vai brigar com um lado, vai brigar com o outro. A gente faz um podcast, faz um outro. A gente não vai ter assunto. E aí, enfim. Então, acho que nem tinha essa necessidade ainda, porque você não tinha essa oposição de interesses ali ainda, né? E acho que a oposição de interesses, esse panorama com vários players, é o que surge a pressão para, às vezes, até a Petrobras, na própria posição de carregadora, que no processo da TBG, o primeiro que foi feito, foi dessa forma, né? Ela trouxe muita pressão ali. Então, acho que isso está sendo construído no setor muito pelos precedentes, é consuetudinário, assim mesmo. Então, você tem ali uns casos meio isolados que eram da própria Uruguaiana e Lateral Cuiabá, né? Porque foi o despacho meio emergencial ali, 2014, 15. E depois você foi tendo, com o fim de alguns contratos legados, a necessidade de fazer o cálculo tarifário. E, para mim, acho que você ainda não tem clareza no setor, você ainda não tem essa discussão. E eu acho que a proposta da 15, que está... não era para falar hoje, eu já falei 2 vezes, mas que está em discussão no mercado, ela ainda não endereça com clareza todos esses pontos, porque ele não diz assim, como é que eu financio, qual que é a metodologia que eu vou usar. Ele não toca nos pontos difíceis, que é se dizer assim, como é que eu tenho esse tratamento do passado, do que foi feito, porque a gente respeita contratos, e como é que eu trato daqui para frente. E um ponto que, para mim, é chave, que não está sendo endereçado, ele é endereçado sempre à látera, assim, também jogando o problema para frente, que é o risco de demanda. Isso não é tratado de uma forma clara. E aí eu acho que a ANEEL, bem ou mal, de vez ou outra o sistema volta ali, mas é muito mais pontual. Assim, ela vai discutir, a transmissora deveria ter o risco de crédito. Se teve inadimplemento, a transmissora vai e devolve, falando, não, mas eu não escolho a garantia. Mas bem ou mal, a arquitetura funciona, tá claro. Se você concorda ou não, você pode não investir aqui, enfim, você pode exigir outra... Ela toma a decisão. Ela tá tomada, então ela tem uma tradição de fazer cálculos tarifários e de método que é bem mais... O gás não tem ainda. Então, acho que... É questão de maturidade, sim, né? O framework já está maduro há décadas e o gás está sendo construído agora. Sim. Você teve já no setor elétrico uma separação desde o primeiro instante, né? Você separou bem as atividades, regulou bem as atividades, o que era monopólio, o que era competitivo, e você privatizou muita coisa. Então, você cria essa necessidade de você ter que resolver conflitos de interesses, resolver interesses opostos, você tem que fazer regra que seja clara. No petróleo e gás isso nunca aconteceu, né? Você fez a agência, você criou, sabe que tem monopólio, você sabe que tem monopólio natural, você sabe que tem indústrias competitivas, mas você tinha um cara que fazia tudo. Exato. E aí você vai resolver dentro do cara, assim, você vai resolver dentro da atividade dele, como é que ele relaciona com ele mesmo. Então você não tinha essa necessidade. Eu brinco, eu acho que eu comentei até no outro episódio, na ANAC a gente fazia regulação de transporte aéreo, mas não fazia regulação da Infraero, que cuidava de 66 aeroportos.
Não fazia regular. Como é que eu vou ficar regulando um cara que ele mesmo faz tudo? Qual tipo de norma eu faço sobre ele? Que se ele quiser também não faz, porque ele é estatal. E aí é muito mais difícil a agência controlar uma estatal. Quando é que mudou o jogo? Quando privatizou. Na hora que privatizou tudo, hoje dos 66 grandes aeroportos, quase todos são privatizados. Você criou 20 novos operadores e aí você mudou o jogo. Aí você tem uma necessidade de regulação, todo mundo pede, um está concorrendo com o outro. Então, as coisas são casadas nesse sentido. Mauro, a gente estava puxando aqui, Mauro, a necessidade de integração entre as duas coisas, entre energia elétrica e gás, como melhorar essa governança. Eu dei uma minha sugestão aqui, que tem sido de pegar a ANEEL para fazer algumas regulações da ANP de uma forma mais integrada, porque tudo é energia, tem problemas regulatórios muito parecidos, e aí a gente está reagindo um pouco a essa provocação aqui, dentre outras, né? Foi isso que a Lívia respondeu aqui agora. E a sua experiência, Maura, de setor elétrico, acho que poderia contribuir bastante para responder essa pergunta. A ANEEL, com seu histórico, ela conseguiria contribuir para esse debate que a gente está tentando trazer para o gás, de eficiência, de uma boa regulação tarifária? Olha, essa é uma pergunta interessante. Eu lembro que, já uns 20 anos atrás, o professor Ashley Brown foi contratado pelo Banco Mundial para fazer uma análise do setor regulatório de energia, da regulação como um todo. E uma das recomendações foi justamente uma integração muito maior. Talvez não a ponto de ser uma agência única, como é nos Estados Unidos, que o Marcelo falou, a FER que cuida dos dois. Mas essa necessidade a gente já vem falando há muito tempo. Eu trabalhei na Enron até 2001, até que a empresa faliu, e a Enron queria fazer isso. Essa integração era parte do seu business plan. Nós chegamos até a escrever artigos sobre isso. E vejo que, ouvindo vocês, que são os experts no lado do supply e a regulação do gás, eu vejo que a gente evoluiu um pouco, mas ainda tem um enorme caminho a percorrer. Mas, como eu disse, vocês são os experts nessa área de supply. Eu tenho pensado muito no gás sob o ponto de vista da demanda. Houve uma série aqui, já uns meses atrás, nesse mesmo cenário, Iluministas, onde a pergunta era: o Brasil pode ser 100% renovável? E alguns disseram sim, outros disseram não, e eu demonstrei o meu ceticismo. E fiquei pensando como a gente pode eliminar o gás natural da nossa matriz. Esse foi meu ponto de vista. Desculpe, Marcelo. E cheguei à conclusão que é impossível. É impossível. O que mais agrava essa impossibilidade são as ambições que o Brasil tem hoje de atrair cargas 24/7. Ontem, em outro podcast, me foi comentado que já existem pedidos de conexão de 50 gigawatts dessas cargas inclui data centers, produção de hidrogênio, inclui também outras atividades, inclui power shoring, tudo isso. A gente pode até dizer que são cargas 24/7, mas como que a gente pode racionalmente pensar em atender essas cargas apenas com renováveis e com a pouquíssima capacidade de armazenamento hidráulico que nós temos hoje? Do ponto de vista relativo, é cada vez menor. Hoje já nós temos dificuldades, tanto operacionais, de flexibilidade, as hidros não conseguem acompanhar a variação da carga líquida, quanto do ponto de vista energético. Como o Marcelo bem falou, o gás natural tem nos salvado em períodos de baixa hidrologia. Mas mesmo em períodos normais, se a gente imaginar 50 gigawatts de pedido de solicitação, claro que tem alguns que nunca vão construir nada, mas 50 gigawatts são 50 gigawatts médios. Hoje o Brasil consome 85 gigawatts médios. Então vocês vejam, isso até 2030, nós estamos falando aqui em 5 anos. Vocês vejam que isso vai exigir uma matriz completamente diferente da matriz que nós temos hoje. Eu vejo muitos comentários por aí, fico surpreso até com a ingenuidade dos comentários, que o pessoal diz: não, temos que atrair essas indústrias, porque nós já temos uma matriz 85% renovável, 85%, 90% renovável. Ok, mas o futuro vai ser completamente diferente do passado. Nós estamos tomando decisões olhando o espelho retrovisor. O futuro vai ser um mix, se nós quisermos realmente atender esses 50 gigawatts médios, vai ser um mix entre renováveis e gás. Não há outra forma. A menos que o Brasil tome uma decisão
política de vamos retomar o nosso programa de hidroeletricidade, não de pequenas centrais hidrelétricas. Isso tem seu papel, mas não é isso que eu estou falando. Estou falando com forte armazenamento. Isso vai demorar, pelo menos se o Brasil tomar essa decisão hoje, vai passar do horizonte 2030, que esse pessoal está querendo entrar. Claro que existe muito hype nisso, mas aproveitando que existe esse número 50 gigawatts-hora, fico pensando como o Brasil vai enfrentar isso. Esse pessoal que está pensando em entrar em 24/7, desculpe me alongar um pouco, o raciocínio deles é muito simplista. Eles dizem, vamos contratar o equivalente energético em renováveis. Quando nós tivermos sobra, nós vendemos. Quando tiver falta, nós compramos o sistema. Então, uma usina, por exemplo, uma produção de hidrogênio verde, de 1 gigawatt, ele vai precisar comprar, ele ou ela, pelo menos 3 gigawatts, vai precisar 3 gigawatts contratar de usinas intermitentes. Quando o sol está brilhando, ele vai ter que vender 2. Olha, já existe um curtailment enorme hoje. Imaginem o curtailment no futuro para suportar a quantidade de renováveis que está se pensando em introduzir para atender cargas 24/7. Eu acho que o pessoal não sentou ainda para pensar isso. Uma simplicidade de raciocínio que chama atenção pelo lado da ingenuidade. Vamos pensar o papel do gás no intraday, vamos pensar o papel do gás no anual, como energia firme na sazonalidade. No intraday, a gente não consegue mais atender essas variações de carga com as variações de hidroeletricidade. Por isso, nós estamos fazendo leilões de capacidade, porque não temos mais. As hidro não têm mais condições de fazer isso com flexibilidade. A gente pode até pensar que no intraday, o gás natural poderia competir com essas novas usinas que estão sendo supermotorizadas e com baterias e com alguma resposta da demanda. Então, no intraday, até a gente poderia pensar que o gás encontraria algum concorrente. Mas quando a gente pensar na sazonalidade das eólicas, como a gente vai preencher esse buraco, eu não vejo outra possibilidade senão o gás natural. O gás natural produzindo de energia firme. Volto ao meu ponto anterior. Gostaria, Marcelo, de eliminar o gás natural, mas o Brasil está sendo um pouco esquizofrênico. O Brasil quer atrair data centers e 51 gigawatts solicitando conexão, achando que vai atender essa carga com renováveis, porque nós já somos 85%, 90% renováveis. O meu ponto é que o mix futuro vai ser uma combinação de renováveis com gás natural, a menos que o Brasil mude completamente essas ambições e a menos que o Brasil resolva introduzir um programa de hidrelétricas que tem abandonado realmente com reservatório. Aí a gente pode sonhar em ter uma matriz 100% renovável, mas por hoje eu acho que é só um sonho. Professor, se eu puder pegar o gancho dessa questão do sonho, eu acho que a gente perde uma oportunidade no Brasil de fazer uma construção mais sólida e mais eficiente toda vez que a gente vai para uma linha de promover um fla-flu entre temas, né? Nesse caso, assim, a gente não enxerga, assim, na companhia, né, Eneva, que é uma empresa que está assim, atuando fortemente tanto no gás quanto na eletricidade, a gente não enxerga esse fla-flu, por exemplo, entre renováveis e térmicas. Muito pelo contrário, a gente vê e concorda com os argumentos que o senhor trouxe, que da complementariedade e da importância dos dois. Assim, a gente tem que aproveitar o que eu já até comentei no início, né? Da bênção que a gente tem enquanto país de poder ter acesso a tanta fonte renovável, tanta fonte, né? Hidroeletricidade, solar, eólica, e buscar as melhores maneiras de inserir o gás, não para resolver o problema do gás, né? Não, eu quero um mercado para gás inflexível, porque assim é melhor para o produtor de óleo que tem o gás como byproduct. Não é isso. É inserir o gás naquilo que é importante para o cliente, no caso do setor elétrico, né? Então, se o importante é gás flexível, vamos atrás de alternativas para poder fornecer essa flexibilidade.
E o professor comentou bem. Sim, você tem uma questão ali intradiária, né, da flexibilidade, que sem dúvida outras tecnologias vão evoluir e vão ter seu espaço. Bateria química, hídricas reversíveis, motorização adicionais de casas de força de hídricas que já estão construídas, mas quando a gente faz conta, assim, o volume não atende a toda a demanda, mesmo não acreditando mesmo não considerando que a gente possa atingir 50 GB a mais, né, dessas cargas eletrointensivas. Que seja 10%, 10% são 5 GB, que seja 20%, são mais 10 GB. Né? Então, assim, é muita coisa para você atender só com fontes renováveis. Né? E a minha provocação é, por que precisa? Sim, você já tem uma matriz extremamente limpa, você tem, sim, a competitividade trazida por isso. O que você tem que buscar são as formas inteligentes de que o gás ele atenda à necessidade que o setor tem de confiabilidade e flexibilidade. Né? Confiabilidade, sim, vamos ter outras maneiras, né, de buscar atender, mas confiabilidade, o professor levantou a questão da eólica, que é um ponto, né? Um dia, às vezes, vento equivalente a 18 gigas, no outro dia, vento equivalente a 8, sai 10 de um dia para o outro, sem uma chance de prever com muita antecedência. Mas além da eólica, tem a hidráulica. Né? Tem ano que chove e você vai chegar no período crítico ali de ponta de carga com reservatório em 30%, 40%, 50%. Vai ter ano que você vai chegar a 10%, 15%, 20%. E todo mundo que é do setor sabe que a potência é diretamente proporcional à queda, né? ρGH, para quem fez, o professor também fez engenharia elétrica, né? Potência elétrica é ρGH. Então, o nível de reservatório influencia demais que potência que a gente vai ter. Então, assim, a térmica, atendendo à necessidade que o cliente traz, que é a flexibilidade, ela vai ter um papel extremamente importante. E a minha provocação é, por que não? Né? Por que tem que abolir o gás? Né? Por que tem que abolir as térmicas e gastar muito mais para poder ter um sistema que não vai ser tão resiliente, que em cenários de clima não tão favoráveis, a gente vai poder passar por situações desconfortáveis. Perfeito, Marcelo. Falamos aqui de tempo, né, uma janela de oportunidade. Uma vez eu ouvi de um senador, que não vou citar o nome, de que ele tinha que criar mais impostos sobre o gás e o petróleo, porque são bem finitos. Logo, como vai acabar? Deixa eu criar um imposto aqui agora. Deixa eu aproveitar essa oportunidadezinha. Aumentar a arrecadação aqui, porque ele vai acabar em qualquer momento. Mas, na verdade, você vê que o mundo está cada vez mais incentivando, né, a produção e comercialização de gás natural, especialmente para fins de eletricidade. E a gente tem uma janela de oportunidade que eu acho que a gente já identificou que não pode ser perdida, porque a gente vem acumulando, né, vamos dizer assim, oportunidades foram desperdiçadas. Então, para a gente não perder também essa oportunidade, né, de extrair mais um pouco do Mauro e do Marcelo e de dar andamento nesse debate, abrir para uma última rodada, acho Lívia, Guaranis, trazerem, né, acho que os pontos principais dessa integração e como que o setor elétrico e o gás podem, de alguma maneira, se beneficiarem mutuamente com a experiência de um para o outro, mas especialmente com os atributos do gás para a energia elétrica. Começa por mim? Por favor, Felipe, você só me... Ladies first. Eu acho que tentar buscar essa integração em uma racionalidade econômica dos dois lados, assim, entender que as coisas têm custo e se revertem em preço, e entender quem está disposto a pagar por aquilo. Acho que é sempre o ponto doloroso de fazer, né? E eu acho que o setor elétrico, com todas as críticas, ele já tem um processo mais claro. O gás, acho que não tem esse processo. Eu acho que, você até tem o plano coordenado hoje, mas eu acho que não se tem clareza do que sai na ponta desse processo. Toma uma decisão de investimento, como é que... Então, eu acho que tem essa melhoria a fazer do lado do gás, de ter esse fluxo mais claro.
e acho que sentarem mais à mesa para ver a coisa em conjunto. Bom, eu sigo as palavras da Lívia, acho que assim, indo mais direto, assim, através até dos meus comentários iniciais, acho que essa governança conjunta tem que ser reforçada, né? Acho que isso de novo, cabeça de funcionário público a vida inteira sentado lá, tem que ter uma coisa, tem que ter um responsável, tem que ter uma pessoa que pense em integração. Se isso é o CNPE, tem que ser mais vocal. O CNPE é uma coisa, não sei se alguém já participou de alguma reunião, já teve o prazer de participar de alguma reunião do CNPE. É uma reunião em que um ministro de Minas e Energia chama e os outros ministérios participam 1 hora, 2 horas no seu dia, recebe a pauta um pouco antes, um técnico lê, você chega lá, você não sabe, a pessoa que vai não sabe direito todas as discussões, obviamente as pessoas da casa sabem mais, né, do próprio ministério, mas os outros é muito difusa a forma, é uma governança, como vários outros conselhos de governo, que as pessoas têm várias outras preocupações, estão olhando seu celular e chega lá, vota e volta, né? Então, isso é uma competência muito do próprio Ministério, de puxar e fortalecer essa governança. Não sei se o CNPE é um instrumento adequado para isso. Tem que ter, de fato, alguém que pense na integração. E eu acho, aí, sendo mais propositivo também, acho que a regulação tem que ser mais integrada mesmo. A gente acompanhando as dificuldades que a ANP está, cara, tem que sentar junto da ANEEL, tem que ter um mandamento para se fazer junto. Pensar as duas coisas juntas. Regulação econômica das coisas de gás, vamos separando nas duas infraestruturas importantes que a gente está tendo que regular. Uma é transporte, uma discussão de fórmula e como é que você vai compor determinados itens da fórmula. A outra, que é muito séria, é o escoamento, que tem tudo a ver com a oferta, né? A gente produz gás, muito gás, mas ele não chega. A gente nunca pensou em como fazer uma estrutura adequada para chegar. A Petrobras foi lá e fez, e agora a gente está querendo regular o que a Petrobras fez. Mas é um problema de regulação. Então a gente tem que sentar e seguindo o que a Lívia falou. Não dá para pensar, dar uma diretriz. Não, é resolver. Tá? A solução tem que ser resolver o problema. Como é que a gente resolve? Sim. Né? A Petrobras vai reclamar, tudo bem. Então, mas tem que se resolver, tem que ser indenizada de alguma forma. Tem que indenizar. O custo para o país é muito grande. Então, acho que essas diretrizes incisivas, tem que ter uma instância de governança, tem que ter uma decisão regulatória, sem a gente ficar prorrogando. Daqui a 10 anos a gente está aqui sentado de novo, pelo amor de Deus. Eu já saí do governo, tem que estar aqui, tem que ser diferente a discussão, né? A gente tem que resolver. E eu acho que tem um ponto interessante que você colocou, né, das discussões de Fla-Flu. Primeiro, não tem dúvida nenhuma, o Fla-Flu é ruim, porque o Flamengo sempre vai ter uma prevalência muito grande nos debates. Ele até virou o celular para mostrar de militar, né? Cuidado. A SAF do Fluminense está vindo aí. Mas eu acho que, né, também nas discussões de política pública, as discussões têm que ser técnicas. É muito fácil um político chegar e dizer, eu tenho que criar só fontes renováveis. Amigão, como é que faz? Tecnicamente, como é que funciona? Porque esse debate deixa de ser técnico e passa a ser religioso. E a religião tecnicamente, não tem jeito. com impacto econômico e regulatório e tudo que vem com aquilo ali. A minha vida de funcionário tem 2 bandeiras grandes que eu defendi. Uma é a avaliação da política pública do ponto de vista de gasto. Você vai gastar dinheiro, vai deixar de gastar dinheiro, tem que avaliar o que eu estou fazendo, de quanto em quanto tempo, porque senão não faz sentido ficar gastando dinheiro com isso. E aí entra vários incentivos que a gente tem dentro do setor de energia. E a outra é regulação, análise de impacto regulatório para tudo que você vai fazer. Senão eu fico criando regra, crio custo, gasto dinheiro e não dá resultado. E a gente tem países latino-americanos com um nível de desenvolvimento parecido com a gente que fazem avaliação muito melhor que nós, né? Nós não fazemos. Então, é isso. Acho que isso tem que estar em todas as decisões, né? Avaliar bem as nossas políticas e não deixar que saiam argumentos. Você pode até pensar, você pode ter um determinado ministro, uma determinada pasta mais ambiental que pode querer acabar com a exploração de petróleo. Mas, desculpa, isso não é uma discussão para a gente ter aqui. Vamos falar sério, a discussão tem que ser técnica, né? E aí, políticas públicas baseadas em evidências são sempre a chave para isso. Perfeito. E tem antes de passar a palavra para o Marcelo Lopes, e o que o Guarani trouxe, acho que super importante na visão de um entrante, né? De quem está investindo, de quem está olhando o mercado, está querendo entender como é que esse mercado vai funcionar, e não apenas do ponto de vista de regulação, mas de fazer também. Quando a gente fala de uma regulação de acesso a infraestruturas para abrir mercado, de algo que já foi feito, eventualmente já está amortizado, como que um entrante vê isso na perspectiva dos seus investimentos, né? E se porventura também, ou se o Mauro puder comentar, a perspectiva realmente de trazer eficiência
na operação dessa infraestrutura, que eu sei que é uma pauta que o Mauro estuda bastante, que é como que a gente traz eficiência, né, para fins de uma indústria de rede, que tem investimentos muito elevados em bens de capital. Acho que são 2 pontos que talvez o setor de gás poderia, de alguma forma, aprender com o de energia, ou ambos aprenderem conjuntos. Né? Esse ponto, Felipe, é sempre um ponto sensível e crítico. Como eu comentei, uma das grandes vantagens do Brasil, né, do ponto de vista de ambiente de negócio, é o respeito aos contratos. Então, aquilo que já foi estabelecido, tenha sido feito por uma empresa estatal, né, capital misto, que é o caso da Petrobras, seja por um privado, isso tem que ser respeitado. Né? Agora, isso é uma coisa. Não mexer, né, e ajustar as regras para que a dinâmica e a eficiência do mercado prevaleça e isso traga uma evolução positiva para a sociedade, isso é outra coisa. Então, essa questão das infraestruturas, né? A Lívia já comentou isso. Assim, como a gente tem tudo muito novo no mercado de gás, as regras estão sendo meio que construídas agora, e não dava para ser construída antes, porque antes era um mercado que estava tudo na mão de um único agente, e regulação não dá para você fazer antes do mercado, não dá para você falar, vai ser assim, vai ser assado. Você não sabe como é que vai ser a dinâmica, né? Então, a regulação está sendo construída agora, é normal que seja agora, porque agora que você tem aí vários players, você tem que partir de talvez algumas premissas, né? E para mim, a premissa número 1, tem que respeitar o investimento? Óbvio, tem que respeitar, a gente não pode quebrar contratos no país. Agora, a segunda premissa também que a gente tem que buscar, análise de impacto e decisões eficientes. Porque se a gente não for sempre buscando decisões eficientes, implementando, né, as decisões com base em eficiência, o que é o melhor para a sociedade, isso não é sustentável. Então, essa discussão de infraestruturas, né, acesso, quem fez o acesso é o dono daquela infraestrutura. Tem que dar acesso para terceiro? Tem, né? Sim. É importante, né? É essencial, né? É essencial, tem. Então, assim, o que é essencial? A rota é essencial, o PGN é essencial, terminal de GNL é essencial. Tem que ter uma discussão do que é essencial e o que não é. Tem que ter uma discussão dessa e tem que ter uma regra clara de como você vai dar acesso para um terceiro. Mas calma aí, eu já fiz esse negócio e a cabeça era outra. Vamos discutir uma regra de transição, vamos discutir algum nível de indenização? Por que não? Pode ter uma discussão dessa, mas naquilo que é essencial. Porque também parece que tudo é essencial. Não é, gente. Não é tudo que é essencial. O livre acesso. Produto que você só tem um que liga o ponto A no ponto B é essencial. Agora, tem coisas que não. Tem coisas que você tem N mais KPI alternativas de fazer a mesma coisa. Então, para que você vai colocar aquilo como essencial? Para mim, é mercado. Vai a mercado. Fala, combinou com o cara? Combinou. Então, uso dele. Não combinou, faz o seu e vida que segue. Então, acho que tem que ter uma discussão um pouco mais ampla disso. E eu acho que essa discussão clara dos temas difíceis, que a gente não teve ainda no gás, né? A Lívia puxou bem o ponto ali da revisão da resolução sobre revisão tarifária, que é o que a gente está tendo agora. A gente, em um curto espaço de tempo, tivemos a discussão aí de 5 diferentes temas dentro da regulação do mercado de gás. Todos são importantes, sem sombra de dúvida. Mas na hora que você coloca tudo ao mesmo tempo, complica. Porque o que você vai... Se tem um recurso que é finito, é o tempo. Né? Então, desses temas todos, o que é mais importante? Tinha lá, reclassificação de duto. Poxa, já está assim há tanto tempo, por que vai botar isso para discutir agora? Não sei se é relevante. Acesso a terminal de GNL. Sim, só de terminal privado a gente tem Eneva, GNA, NFI, ED, assim, 8 terminais, 2 da Petrobras, 6 privados. É um tema realmente tão relevante? Não sei. O outro tema, o plano de expansão. Eu falei, gente, isso eu falo com alguma frequência com os colegas das transportadoras. A prioridade tem que ser manter o que a gente tem hoje.
Enquanto a gente não tiver uma sustentabilidade para o mercado de gás, falar em expansão, não, Marcelo, mas tem a necessidade de reforço para atender o que tem hoje. Tá, beleza. Isso não é expansão. Isso não é expansão. Né? É como se fosse um sustaining capex num ativo industrial que você tem. Então, é um problema tarifário que não está sendo enfrentado também. Então, assim, a gente colocou um monte de assunto onde eu acho que a prioridade tem que ser o quê? Como que vai ser a revisão tarifária? E aí tem lá a consulta pública da RAMP 15. Acho que isso tem que ser priorizado, porque antes de fazer a revisão você tem que estabelecer a regra. E aí vão ter problemas super difíceis para endereçar. Problema, por exemplo, de quem é o risco de demanda. E aí, como é que eu trato o passado, né, que foi um investimento feito sobre uma ótica de um monopólio estatal, onde o incumbente decidiu o que ia fazer, o que não ia, e repassava aquilo cobrando um preço para o mercado. Né? Como é que eu trato isso separado dos futuros investimentos que serão necessários para manter e crescer esse mercado? Né? Isso tem que ser endereçado. De quem é isso? Como que eu trato o que já foi amortizado? E aí uma palavrinha muda tudo, né? É amortizado ou depreciado? É contábil ou econômico? Que a Lívia comentou bem. Fala, do jeito que está lá, cada um pode escolher, né? Eu acho que o Fluminense é melhor. O meu xará acha que é o Flamengo. Então, gente, não é Fla-Flu. Tem que ser na técnica. Tem que ser com análise econômica, com análise de impacto. Então, acho que precisa, sim, de focar nessa discussão de como que a gente revisa, né, essa tarifa, e o setor elétrico pode trazer, sim, excelentes insumos, excelentes insights, excelentes exemplos positivos e negativos, né? O que fazer e o que não fazer, né, para essa discussão, porque é um mercado que já está 20 anos na frente, né, em termos de maturidade, né, de abertura. Tem que focar nessa rediscussão da regra e aplicar a nova revisão tarifária. Feito isso, aí você tem, poxa, o que eu preciso agora de expansão? Tem mercado para expandir? Quem é que garante aquela expansão? É o cara que é o novo carregador? Eu socializo? Que tipo de investimento é para socializar? O que não é? O transportador ele pode tomar o risco dele fazer um investimento e se não for, se o mercado não se materializar, ele perde? Essa discussão que é o que tem que ter. E a gente não está tendo. A gente embolou um monte de assunto ao mesmo tempo e aí fica difícil de ter uma discussão mais aprofundada do que realmente importa. Perfeito, Marcelo. O Maurer, como você acha que a experiência do setor elétrico pode ajudar nesse... Eu estou ouvindo vocês com muita atenção, privilégio de estar ouvindo 3 experts nessa área, e a impressão que dá, pelo que vocês comentam, é que o gás, a indústria de gás não tem recebido a devida atenção. Então, vocês mencionam um popurrí de problemas de A a Z, de natureza regulatória, que mostram que o gás está sendo tratado assim como um afterthought, para usar uma expressão em inglês. A gente não está pensando que ele realmente é fundamental para as ambições do Brasil. O Brasil tem que sentar e pensar, esses 50 gigawatts, eu não vou conseguir atender com a matriz atual, 85% de renovável. Não há como. O gás vai ter que ocupar um papel. Mas fica difícil o Brasil discutir qual o papel do gás para produzir hidrogênio verde. Parece uma contradição em termos, mas é a realidade das coisas. Quando eu comentei, Marcelo, como se pode fazer para tirar o gás? Foi um cenário assim que eu comentei. Mesmo o sujeito que tem aversão ao gás e quer ser 100% limpo, ter uma matriz limpa, se ele pensar um pouquinho, ele vai ver que não dá, as contas não fecham. Essa foi a razão que eu coloquei esse cenário, não? O Brasil vai ter que realmente pensar numa visão holística e dizer, olha, se eu tenho essa ambição do lado da demanda, o setor elétrico tem essas e essas restrições do lado da oferta. Não há como eu pensar nisso sem pensar no gás. O gás vai precisar ser eu até diria, às vezes eu faço uma brincadeira, para esses 50 gigawatts, os jabutis da Eletrobras, as térmicas jabutis da Eletrobras vão ser pouco. A gente diz, para que precisa isso? Mas se você pensar em firmar isso, é difícil imaginar. A capacidade de armazenamento nossa está esgotada.
transmissão a gente tem super expandido, porque as nossas usinas eólicas e solares estão concentradas numa região, longe do mercado, em que você nem sequer tem diferentes fusos horários. Então, o problema da rampa, o problema de pico, são todos coincidentes no tempo. É o que eu tenho comentado, Marcelo, em outros fóruns. O Brasil tem usado muito mal o capital do setor de energia, setor elétrico principalmente. A gente tem investido muito, está sobrando energia em certos momentos e está faltando em outras. Há uma distribuição do uso do capital muito irracional. O curtailment é só a ponta de um iceberg. O curtailment que está por aí é peanuts perto do que virá por aí, se a gente realmente pensar em atender essas cargas com uma larga porcentagem de renováveis. Vai ser o curtailment. E, obviamente, a consequência é que um produtor independente, quando for vender para uma usina dessas, uma planta intensiva, seja de data center ou seja de hidrogênio verde, ele vai ver que 30%, 40% da sua energia vai ser perdida. E o preço dessas energias, o preço da energia que será realmente entregue, vai crescer muito. Então, concluindo esse meu raciocínio, a gente tem que sentar e ter, para atender essas ambições, com o problema que nós temos, o gás tem que entrar. E vamos ter que tratar o gás com a mesma importância que a gente trata hidrogênio verde, por exemplo, que ocupa as manchetes, todo mundo fala disso, data centers agora. Mas tem que sentar e dizer, o que eu preciso agora para atender o intraday e para atender as sazonalidades? A gente fez um estudo contratado pela Mais Energia, o Paulo Born, o Luiz Barata e eu, examinando as últimas 3 crises de energia no Brasil, 2001, 2013, 2021. E nós fizemos um gráfico dos fatores de emissão, mês a mês, desde 2001. E nós chegamos à conclusão que, em pouquíssimos desses períodos, a gente atenderia os padrões desejados de emissões para atender o mercado europeu com hidrogênio verde. Isso significa que a gente já está com um problema muito sério de armazenamento e variabilidade hídrica muito grande, o que aí corrobora o que o Marcelo falou, mesmo sem pensar nos 50 gigawatts futuros, para atender a carga atual hoje, com as variabilidades que a gente observa, já é difícil. E nós não tivemos blackouts nesses períodos, porque em 2001 a demanda foi muito bem gerenciada. Em 2013, foi uma crise que durou 42 meses, despacho de térmica. Em 2021 também. Nós defendemos a ideia, e aí vai contra o interesse da indústria de gás, que o Brasil poderia ter reduzido seu consumo de termoeletricidade se tivesse feito algo como fez em 2001. Se bem que, Marcelo, nós estamos falando em retirar aquelas plantas com custo superior a $100 por megawatt-hora. Quanto o Brasil poderia ter economizado em dinheiro versus quanto a população deveria ter reduzido seu consumo. Mas isso, digamos assim, é o complemento, né? O gás natural, em geral, ele está abaixo desse valor. Então, como usina, ele seria despachado. Certamente, ele não seria o que sofreria mais. Seriam aquelas usinas mais caras que sofreriam mais. Mas essas crises estão ficando cada vez mais frequentes e intensas. Então, nós não podemos planejar, mesmo para a demanda atual, esquecendo como essas crises têm se manifestado. E aí, aqueles que tiverem interesse, até recomendo o estudo que nós fizemos, mostrando as crises, sua extensão, como foram gerenciadas, como a gente poderia ter economizado nas emissões e tal. Mas, olhando esse cenário, mesmo para a demanda atual, o gás tem que cumprir o seu papel. Eu até gostaria, como, digamos, tree hugger, que fosse eliminado. Mas, como eu digo, se a gente pensar um pouquinho e sair desse mundo, desse imaginário, desse desejável, do aspirational, a gente vai ver, puxa vida, vamos ter que sentar, se a gente quer fazer esses 50 gigawatts, e mesmo para atender a carga hoje, vamos sentar e olhar o gás de uma maneira integrada, que da maneira como vocês estão descrevendo, nós não vamos conseguir chegar lá. Aí nós vamos ter problemas. Hoje o problema de ponta que está se manifestando. Mas em seguidinha, basta vir uma crise hídrica mais séria, nós vamos ter um problema energético também. Nós tivemos, em 2021, uma crise de potência e uma crise de energia. Nas anteriores, só crise de energia.
Então, eu vejo que esses dois atributos estão ficando mais e mais críticos. E o gás natural pode contribuir com ambos. Mauro, obrigado aí pelas considerações. Eu acho que a gente tem tempo para continuar e entrar nesses pontos, né, polêmicos, considerar isso que o Mauro trouxe, de que é melhor você se programar para a crise do que você reagir a ela, né? Então, vamos ter uma janela de déficit de potência. Então, acho que dentro dessa janela de déficit de potência, teremos, né, a necessidade de contratação de gás. E lembrando de 2021, quando a gente teve essa crise, tivemos que reagir a essa crise, também coincidiu com o momento do término de alguns contratos de suprimento da Petrobras com distribuidoras, que a gente viu, inclusive, muita judicialização para manutenção desses contratos. Então, dentro desse cenário, olhando dentro dessa janela de 5 anos, o gás é essencial, indispensável, né, para a manutenção dessa confiabilidade e potência do sistema. Como que a gente pode evitar esse problema mercadológico na oferta de gás, considerando essa janela também regulatória, né, de acesso à infraestrutura, de competitividade do gás natural e essa integração com a energia elétrica? Então, se o Marcelo puder comentar, acho que a Lívia tem uma leitura muito precisa do desafio regulatório. Então, só para a gente fechar esse debate. Ainda bem que você começou a pular dessa Ele é o entrevistado. Ele tem toda hora. A gente tem nesse horizonte de curto para médio prazo, olhando primeiro a perspectiva do mercado de gás, a gente tem uma oportunidade interessante onde a gente pode ter um aumento significativo da oferta. E aí, o impacto de aumento da oferta é a possibilidade da gente ter preços mais competitivos, né? E como eu falei, o preço mais competitivo vai ser o motor para a gente não só confirmar toda essa expectativa do gás como sendo a grande ferramenta de segurança e confiabilidade para o setor elétrico, mas também assumindo outros papéis, como o motor da indústria, como essa alavanca para a transição energética. Então, acho que esse é o grande ponto, né? Assim, como que a gente pode trabalhar em conjunto, esquecendo o Fla-Flu e buscando convergências com base na lógica técnica e a eficiência, né? Olhando médio e longo prazo, como que a gente pode trabalhar para que essa oferta nova chegue e não só essa, novas ofertas, né? Se viabilizem para que o gás, de fato, tenha esse papel dentro do setor. E aí a gente vai sempre conviver com aquele dilema do ovo e a galinha, né? Eu não invisto para poder aumentar a produção porque não tem demanda, eu não trabalho para desenvolver a demanda porque não tem oferta competitiva e a gente muito não sai do lugar. Então, acho que as discussões, as pautas, né, de regulação, acho que a primeira está posta. É a revisão tarifária do transporte, tem um impacto grande no custo final do gás hoje e o peso tende a ser maior ainda, né, se a molécula cair, como a gente espera que tende a cair. Então, acho que essa discussão já está posta e precisa ser endereçada de forma muito responsável, atacando as perguntas difíceis. Não dá para a gente desviar das perguntas difíceis. Vamos ter que discutir essas questões que a Lívia já trouxe, que eu já comentei, então isso tem que ser feito. Passada essa discussão da revisão tarifária, eu acho que tem que centrar todos os esforços em como que a gente ajuda a aumentar a oferta. E aí, assim, tem os projetos estruturantes. Poxa, o que falta para esses projetos se materializarem? A gente sabe que o Raia já teve FID, mas eu tenho certeza que tem vários desafios ainda entre o FID e o COD, tem uma miríade de desafios. O que pode ser feito para ajudar na viabilização do projeto? O Sergipe, né, o CEAP, né, Sergipe Águas Profundas, o que pode ser feito para poder viabilizar o projeto? Né? E aí, do ponto de vista de poder público, né, governo, a provocação que eu trouxe para government take, será que para gás devia ser o que é, né, na base do que é mais ligado ao petróleo? Será que não devia ter mais incentivos ou menos onerações? Da regulação, o que falta para isso? O escoamento. Falta mesmo?
Será que falta para esses projetos? Será que falta? Ah, não, para esses não, mas para novos projetos podem faltar. Estímulo à exploração em novas áreas, novas bacias. Por que não a questão do não convencional? Então, assim, o aumento da oferta, a regulação para que isso seja facilitado, que, assim, com mais oferta, a demanda ela vai naturalmente, né, o mercado ele vai se mover no sentido de voltar a adotar o gás, né? E talvez o setor elétrico deixe de enxergar o gás com essa visão de um mal necessário. E ao invés disso, enxergar como o parceiro ideal para viabilizar, né, ser um grande enabler para o crescimento cada vez maior das fontes renováveis, que por mais que sejam super interessantes do ponto de vista da sustentabilidade, elas precisam desse complemento da confiabilidade, da resiliência, da segurança. Posso fazer uma pequena intervenção? Claro. Por favor, Mauro. Essa questão mal necessário versus complementar é até uma questão linguística. Basta dizer, é necessário. Se é mal ou se é bem, é um julgamento de valor. E eu acho que o que você falou, perguntas difíceis, me ocorreu aqui uma ideia interessante. O Brasil tem que sentar e dizer, eu vou precisar de gás natural para produzir hidrogênio verde. É uma pergunta dificílima, é uma pergunta politicamente incorreta, eu até diria. Mas é o realismo, é o necessário, não importa se é bem ou mal, é o necessário. Eu acho que eu concordo com o que o Marcelo falou. Assim, uma coisa que me ocorreu ouvindo o Luiz falar nessa questão de ser necessário, né? Quando ele falou ali dos custos, eu acho que, bem ou mal, de forma não dita, essa escolha foi feita em relação às renováveis hoje, no momento que ela é de CVU zero, né? Então, ser de CVU zero tem implícita aí uma decisão também, quer dizer, ela desloca todo mundo, ou seja, o custo de ela entrar na frente de todo mundo é zero, de fato. Eu estou dizendo para ter um CVU, não estou propondo isso, por favor, não. Mas o que eu estou querendo dizer é que talvez se ela entrega energia, mas não entrega com a confiabilidade que outras fontes... É a valoração de atributos, né? Que é uma discussão já antiga também no setor elétrico, né? Como é que eu torno isso comparável? Me parece que a forma que a gente vem fazendo hoje é segmentando, né? Assim, uma hora tu pega essa fonte, essa outra fonte, mas ter uma discussão aí também mais integrada dentro do próprio setor para ver o que eu estou valorando. Esse ponto de discussão de atributo, ele é bonito, Sim. mas super difícil Sim. de fazer. Eu gosto mais da ideia de sinal de preço, Sim. que é um negócio que você consegue pegar um pouco mais de referência. Óbvio Sim. que sempre vai ser imperfeito, vamos ter uma série de problemas, né, para poder implementar, mas se a gente consegue evoluir no sinal de preço, né, e avançar para um mercado onde cada vez mais as decisões e a assunção de risco é fragmentada, né? Ou seja, cada agente vai ter que assumir o risco, o seu risco, gerenciar o seu próprio risco, a tendência é que isso melhore um pouco, ou melhore bem, né? Assim, o cara, se ele tiver certeza que ao colocar uma planta que durante o dia ela vai aumentar o curtailment, ele quer dizer que o preço que ele vai estar vendendo a energia ali é zero ou negativo, né? Na Europa pode ser negativo, né? Então, zero ou negativo, isso vai entrar na conta, e aí ele vai ver. E aí vai ter um preço de um break-even que, poxa, é melhor eu colocar uma fonte que é 24 por 7, que tem um custo mais alto, um custo variável mais alto, porém, no cômputo, traz um retorno melhor, né? Então, eu acho que a discussão de sinal de preço e preço por oferta, ela está assim, caindo de madura no setor elétrico, dada a quantidade de problema que a gente tem. E ajudaria um pouco nessa questão da própria inserção do gás, da integração com gás. Posso dar um palpite aí, complementando, Marcelo? Pode, Eu Mauro. acho que a gente comete um erro em comparar fontes com base no LCOE. A gente olha a fonte. Por exemplo, LCOE, digamos, do solar, $25 por megawatt-hora. Do eólico, 35. Agora, o que a gente não percebe quando compara o LCOE é que esse $25 por megawatt-hora é energia debaixo daquela curva normal. Vamos imaginar um bell-shaped curve. É ali, aquilo vale 25.
Mas esse número não olha a energia fora dessa curva de sino. Se uma carga 24/7 precisa ser atendida diretamente, ela precisa também complementar essa curva de sino. Então, esse é um custo, o defeito, eu acho que das nossas análises, é olhar o custo da geração e não o custo de atender a carga. Se você fosse olhar o custo de atender a carga, teria que pensar quando tem sol e quando não tem sol. E o que vai bem de acordo com o que a Lívia falou, é uma outra maneira de explicar aqui. Ali tem alguns atributos, mas não tem todos. Então, o LCOE olha somente o atributo Energy Only, é só energia. Bom, Mauro, e puxa até uma discussão que a gente tem feito em outro fórum, né, Mauro, de melhorar sinalizações de preço e diminuir as distorções causadas por diversas políticas inadequadas, né? Voltando, acho que para o gás, acho que até puxando o ponto do Marcelo, acho que a gente volta, né? Temos problemas temos uma oportunidade de gás, temos problemas regulatórios importantes para tratar que tem que ser endereçados, né? O transporte você está trazendo com muita sensibilidade. Escoamento, a gente identificou que é um problema com é um problema sério também para a gente permitir uma maior oferta de gás. Mas você também está trazendo projetos que, de repente, talvez não seja esse o problema, né? Qual seria o problema, né? Qual o problema? O que a gente tem que fazer para melhorar a oferta? Quando você está trabalhando no Government Take, você está também discutindo o custo de exploração do gás, né? Que aquilo entra na composição de custo. Então, que outras distorções de governo que a gente tem gerado, que a gente tem que aproveitar para resolver, né? Acho que a grande preocupação aqui é como melhorar a possibilidade de oferta. Gás é produzido, ele tem que chegar com um custo adequado, né? E isso tem uma questão regulatória, uma questão de incentivos para você criar novas infraestruturas de escoamento. E uma outra discussão de demanda, que eu acho que é interessante, tem fatos recentes que nos mostram que talvez esteja tendo uma evolução no raciocínio. Aí volto para a nossa pergunta da discussão religiosa versus discussão com base técnica. A gente não pode deixar que se tenham novas políticas que impeçam que a demanda se expanda da maneira como deve surgir, né? E aí, data center é um ponto extremamente importante e a gente está vendo uma evolução. Há pouco tempo tinha saído uma MP sobre ZPEs, data center em zonas de processamento e exportação, em que estavam exclusivos benefícios para fontes renováveis. Então, agora acaba de sair uma MP, uma política nova, né? Uma discussão nova de data center, em que a gente já tem uma evolução. Temos até número da MP já. Temos até número. Qual novidades? 1318. 1318, MP 1318. Breaking news. Os 1.300 esse ano, vamos ver. Dá tempo de chegar no 1399. Sexta-feira. Que já demonstra uma evolução na discussão, né? Já teve tanto debate justamente sobre essa discussão do data center que pode estar impedindo a utilização de gás natural, que na próxima já veio com uma janelinha para a gente discutir de base de regulamentação. Isso é uma medida muito importante para a gente evoluir no uso do gás natural, né? como energia importante para a gente. Perfeito. Só um comentário final, Felipe, que ouvindo os Marcelos falarem, o Miguel Vasquez, já como eu citei ele em um outro episódio, que eu trabalhei com ele na FGV, era um cara que falava umas coisas que a ficha vinha a cair 5 anos depois. Assim. Ele falava... na época do Gás para Crescer, todo mundo muito aficionado com o escoamento. Então, esse era um debate. E aí ele falava assim, resolve o transporte que o resto vem. Resolve o transporte que o resto vem. Porque é onde você cria essa racionalidade, o sinal de preço, é o ambiente, né? E aí, assim, se aí o cara olhar para frente, ele conseguir entender que tem um mercado ali para ele monetizar, ele vai fazer um gasoduto de escoamento, ele vai dar um jeito de se coordenar com alguém para eles compartilhar. Exatamente. Então, eu acho que era só isso o final, assim. Excelente reflexão. Não sei se é tão boa quanto a da vaca e da vaca e da baleia, eu acho que é o ponto auge do episódio. Assim. Chegamos ao final de mais um episódio do Iluministas, com o tema Gás Natural, arquitetura estratégica para o Brasil. Agradeço imensamente aos nossos convidados, Marcelo Lopes e Luiz Maurer. Agradeço também aos nossos debatedores, Lívia Amorim e Marcelo Guaranis. Não esqueçam de acessar nosso portal, nos seguir nas redes sociais e no YouTube. Lembrando que o Iluministas é uma realização do Instituto Pensar Energia. Nos vemos no próximo episódio. Até lá.